A história da redenção não é uma história fácil, simples, e sem dificuldades. E a sua história faz parte da história da redenção, porque ainda não foi concluída a história. A igreja de todas as gerações, ela está vivendo ainda essa grande história da redenção, que começa no Jardim do Éden e vai até a volta do Senhor Jesus, quando a eternidade, então, começará realmente algo novo. E não é simples. Por isso que a sua vida não é simples. A história da redenção é uma história de muitas lutas, de muitas batalhas, dificuldades, de uma jornada num deserto que não é fácil. E nós podemos ver isso nos próprios personagens que Deus nos revela na sua palavra. Esses personagens foram chamados por Deus para ser instrumento de Deus nessa história que é a história da redenção. E aí, vocês conhecem os principais personagens, como por exemplo, desde Adão, nós vamos ter Abel, que sai rapidinho da história, pelo menos segundo o texto, que fala tão pouco dele, mas que deixou um marco tão importante com o seu testemunho, morrendo ali porque realmente agradou a Deus, mas não agradou o mundo. E nós vamos ter o Noé, o Abraão, o Isaac e Jacó, o José e tantos personagens que Deus foi chamando. É uma história em curso e Deus foi chamando esses personagens para que neles, por meio deles, ele manifestasse a sua salvação. Ele foi operando. E se você perguntar para eles, não foi nada fácil. Eu sempre menciono o José, porque o José, ele tem uma história bem longa, revelada. Ele não foi o que viveu mais, mas o período, que em certa forma também pode ser chamado de um período curto comparado com outros, mas para ele com certeza foi longo, os 22 anos até o encontro com os irmãos, foi um período difícil e a gente vê como Deus operou por meio dele, na vida dele, para manifestar a sua salvação. Na sua vida não é diferente. O que Deus está fazendo ainda, por instrumento da igreja, faz com que a nossa vida seja um instrumento para a salvação de muitas outras. Quantas pessoas já foram agraciadas por ouvirem o Evangelho por sua boca, verem o seu testemunho? Quantas vidas até dentro da igreja já foram edificadas por você? Ou seja, quanto você já participou da história da redenção? Quanto você já foi um instrumento de Deus nessa história? E aí nisso já fica duas questões aqui. Primeiro, é que você deve querer ser um instrumento, porque é um grande privilégio, como nós estamos vendo e veremos hoje, por meio dessa família, José e Maria, instrumentos para a chegada e o cuidado para com Jesus, o nosso Salvador. O quanto você tem sido instrumento, então queira. E de outro lado, você precisa pensar, essa instrumentalidade não é fácil. Isso serve de conforto. De um lado, você tem um grande desafio, uma motivação, queira ser um instrumento de Deus nessa história da salvação, porque muitas vidas ainda não foram salvas, e enquanto estivermos vivos, o nosso propósito é manifestar a glória de Deus. Então, queira ser um instrumento, motivação. De outro lado, um conforto. Quando perceber que a história da salvação não é simples, não é fácil e é marcada por muitas dificuldades e lutas, lembre-se que ela é assim mesmo. A história da salvação é assim. E nós vamos ver como foi desafiador para uma família aquele momento em que era o momento mais importante da história humana, o momento da chegada de Jesus. O que aconteceu? Nós vamos então para Mateus e Lucas. Nós já lemos os dois textos, certo? Lemos tanto o texto de Mateus, 1 de 18 a 25, quanto nós já lemos o texto de
Lucas 1, de 26 a 38. Considerando que nós já lemos os dois textos, nós vamos ler um terceiro texto, pequeno também, não grande, que é o texto de Lucas 1, 46 a 56. Lucas 1, de 46 a 56. O texto é o Cântico de Maria. Diz o texto que ela, cheia do Espírito Santo, então diz o seguinte: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar. Senhor Deus amado, a Tua palavra, Senhor, é poderosa. A Tua palavra é o poder do Senhor para a salvação. É por meio dela que Teu Espírito Santo fala poderosamente aos corações, colocando convicção, certeza, no mundo de dúvidas. Que o Senhor, portanto, quebrantando, ó Deus, o coração de cada um, possa operar nesta noite, de forma que compreendamos a Tua palavra e consigamos aplicar a própria vida, e assim sejamos abençoados, fortalecidos, edificados por meio dela. E então sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, pelo agir do Senhor em nós. Abençoa a Tua igreja, fala ao coração dela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Com a Bíblia em mãos, certo? Para a gente poder ver os textos, nós vamos passar por Mateus e Lucas, certo? Eu não sei se você percebeu, mas Mateus, ele nos mostra como foi o momento da concepção de Jesus, olhando para o homem. O que aconteceu no olhar de José? Lucas mostra como foi aquele momento da concepção, olhando por Maria, como Maria viveu aquele momento. Portanto, nós vamos ver os dois. Como foi o momento no olhar de José e no olhar de Maria. E vamos ver o que Deus nos ensina em tudo isso. Bem, nós primeiro vamos para as mulheres. Não por alguma preferência, mas porque de fato primeiro aconteceu com Maria. José soube pela própria Maria que ela estava grávida. Não foi o anjo que apareceu primeiro a José, primeiro apareceu a Maria. Então, primeiro ela concebeu pelo Espírito Santo. E isso nós vamos para Lucas. Lucas 1, 26. Diz que no 6º mês, que 6º mês? Da gestação de João Batista. Isabel, a mãe de João Batista, já estava com 6 meses de gestação. E então, no 6º mês, Deus manda um anjo, Gabriel, para ir até Maria. Observe que Deus tem um tempo para tudo. Ele esperou 6 meses e agora sim, agora é o momento de Jesus nascer. Foi vontade do Senhor que Jesus fosse 6 meses mais novo do que João Batista. Inclusive, João Batista tinha que nascer primeiro porque a profecia dizia que ele prepararia o caminho do Senhor. E a ideia é que ele viria antes. Então, ele veio antes até no nascimento mesmo. E nesse 6º mês, Deus manda o anjo à cidade chamada Nazaré. Capítulo 1, versículo agora 27. A quem? A uma virgem. A ênfase é para deixar claro que Jesus nasceu
por obra do Espírito Santo, de uma mulher que realmente estava se guardando para um marido, mas que Deus, então, antes dela vir a coabitar com seu marido, Deus providenciou, Deus a chamou, ela aceitou, e Deus manifestou a sua vontade, fazendo ela conceber pelo Espírito Santo. Ela era virgem. E estava noiva, estava desposada de José. Portanto, ela não estava sozinha. Deus providenciou uma família. Observe como Deus pensa em todos os detalhes. Deus providenciou uma família em que a mulher estava se guardando para o seu marido, uma moça que Deus mesmo a abençoou e reconheceu como uma mulher de Deus. Providenciou um homem, que nós vamos ver também em Mateus, para cuidar da criança, providenciou tudo. Isso já traz aplicações para a sua vida. Na história da redenção, Deus providencia tudo. A gente tem uma tendência a achar que quando as coisas fogem aparentemente do nosso controle, eu planejei assim e não está acontecendo desse jeito, achar que, portanto, as coisas estão perdidas. Temos que lembrar que Deus tem tudo direitinho sob controle. Ele sabe o que quer fazer. Deus é um Deus que planeja, Ele sabe o que quer. E Ele escolheu a mulher certa, escolheu o homem certo para ser a mãe e o pai, por adoção, o pai do seu filho, do filho de Deus, para cuidar dele, inclusive da forma correta. Jesus não ia se cuidar. Jesus nasceu como homem mesmo. Ele não ia se cuidar sozinho. Quem ia cuidar dele? A mãe e aquele que, então, como pai adotivo, receberia Jesus como seu filho. Portanto, tinha que ser alguém que fizesse a vontade de Deus. Então, nada fugiu do controle. Deus pensou nos mínimos detalhes. Como você, quando pensa em arrumar sua casa, você pensa nos mínimos detalhes. Ou quando você planeja algo em relação aos seus filhos, pensa nos mínimos detalhes. Deus pensou em tudo. Isso deve confortar seu coração, porque, como nós falamos já, nós achamos que quando não temos o controle é porque tudo está perdido. E isso não é verdade. Deus é que tem seus próprios planos. E tudo está andando como Deus queria. Observe que ninguém esperava. Vocês percebem isso? Não diz no Novo Testamento que todo o povo está esperando o Messias nascer e de repente nasceu no lugar que todo mundo estava esperando. Ninguém estava esperando, ainda que soubessem que Deus iria cumprir. Ou seja, quando menos esperaram, menos estavam preparados para aquilo, Deus manifestou, é agora. Assim como a volta de Jesus. Lembra que Jesus disse, não tem dia marcado. Jesus disse, ninguém sabe o dia em que eu voltarei. O Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, eu não vou dizer e vocês devem seguir assim. E Deus, portanto, fez e continua fazendo a sua vontade, mesmo sem que a gente saiba exatamente quando a coisa acontecerá. De certa forma, pense comigo, assim como Deus em toda a história manifestou sua vontade no tempo dele, sem nos dizer antes, muitas vezes sem dizer, Deus opera nas nossas vidas, muitas vezes quando a gente nem espera. Então o que a gente deve fazer? Como eu devo esperar o agir de Deus na minha vida, já que Ele não avisa? Ele não avisa, Ele simplesmente faz. Ele não avisa, olha, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ainda que em algumas ocasiões na Bíblia, Deus tenha dito, vai nascer, como foi o caso, por exemplo, de Abraão e Sara, daqui a 1 ano, então você conceberá o Isaque. Deus avisou 1 ano antes. Mas Ele costuma deixar as pessoas esperando. Por quê? Porque é fundamental que creia, é fundamental que confie, é fundamental que você realmente descanse o coração. Deixa-me perguntar, se você soubesse que daqui a 1 ano, algo que você quer muito que aconteça, Deus diz que vai acontecer, como é que você ficaria o ano inteiro? Você sabe a data, é essa mesma data daqui a 1 ano. Você ficaria 1 ano ansioso, não ficaria? Você ficaria 1 ano contando os dias e os minutos para aquilo. Então, não é para ficar assim. A ideia não é que nós vivamos ansiosos por aquilo que vem, pelo porvir. A ideia é que você confie, mesmo sem saber. O testemunho que nós já citamos algumas vezes,
de Sadraque, Mesaque e Abednego é um testemunho muito importante. Quando o imperador Nabucodonosor disse: olha, eu vou mandar tocar de novo os instrumentos. Se vocês não se prostrarem diante dos meus deuses, vou lançar vocês na fornalha. Eles simplesmente interromperam o rei e disseram assim: rei, não perca seu tempo. Mesmo que o senhor toque o instrumento, nós não vamos. E se Deus quiser nos livrar, ótimo. Se Ele não quiser, não vamos nos prostrar. A atitude deles mostra que eles tinham tamanha convicção de que, de fato, o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus, que eles simplesmente se colocaram diante da possibilidade da vida ou morte. Ou seja, eles confiaram em Deus. Deus aparece sem que Maria esperasse, sem que o José esperasse, mas era o tempo certo. Portanto, o que você precisa é confiar. Você não precisa saber quando Deus vai agir. Você precisa confiar nas promessas de Deus. É isso que você precisa. E é isso que Deus quer de você. Então, versículo 28 continua dizendo: e entrando o anjo aonde ela estava, disse. Observe uma coisa interessante. O anjo apareceu para ela. Não foi um sonho. Eu queria comparar para vocês aqui uma coisa bem interessante. Como disse, com a Bíblia na mão facilita, tá? O anjo apareceu para Zacarias no templo, quando ele estava cumprindo o seu ofício sacerdotal. Observe que coisa. Quem é que ia dar a luz a João Batista? Isabel. Mas para quem Deus avisou pelo anjo que ia nascer o seu filho? Para o homem. E o anjo apareceu mesmo, não foi um sonho. Agora com Maria, quem vai dar a luz? Maria. E para quem o anjo apareceu? Para José? Não, para Maria. Ou seja, no primeiro casal, Isabel soube pelo marido. No segundo, o marido soube pela mulher. O que é interessante? É que observe que não há necessariamente um padrão. Para quem Deus vai falar? Então, Deus agiu de formas diferentes. Inclusive, José, como nós vamos ver, ele não vê o anjo, ele tem um sonho, e esse sonho é uma visão celestial. É uma revelação daquilo que Deus queria, mas em sonho, não foi por meio de uma aparição do anjo. Então, veja que foram formas diferentes. Deus apareceu para um casal, para o homem, e outro quis aparecer para a mulher. Deus escolheu dessas formas. E aqui, então, ele aparece para Maria. E já chega saudando ela com palavras de bênção. Não era para ela se assustar, mas era para ela se alegrar. Porque finalmente chegou o momento mais importante da história humana, o nascimento do Filho de Deus. Alegra-te, muito favorecida. E, de fato, com certeza, deveria ser entendido por ela e por todos como uma grande bênção ser a mãe de Jesus. E vem aqui, portanto, uma observação. Nós temos, e isso já de uma longa data, porque nós vamos ter textos dos primeiros séculos da era cristã, que são apócrifos, que equivocadamente, erroneamente, exaltam Maria como não deveriam, trazendo, inclusive, mitos e lendas. Portanto, existe um trato equivocado, exagerado, que vocês bem conhecem, que hoje ainda está presente na sociedade. Todavia, o fato de haver um equívoco exagerando o trato com ela, não devemos fazer o oposto, como reacionários. Eles exaltam Maria, então nós temos que detestá-la. Não, calma. O que a gente deve fazer? Considerá-la como a Bíblia diz que devemos considerar. Uma mulher que foi realmente muito abençoada por Deus. Ela era uma mulher de Deus, é um ponto importante. Se confirmou isso, se colocando a serviço de Deus, mesmo com um prejuízo, e nós vamos falar disso, a briga do casal, por causa da concepção de Jesus, e ela mesmo assim aceitou o prejuízo, e ela, de fato, foi uma mulher que, por isso, por ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus, é uma mulher que foi muito abençoada. Nunca ninguém vai esquecer aquilo que Deus fez por meio dela. Então, é uma bênção, e a gente deve tratá-la como uma mulher que foi abençoada com essa bênção. Então, o anjo diz para ela: olha, você achou graça, ou seja, Deus foi favorável a você.
Não foram os méritos de Maria. Ah, Maria, você é melhor que todas as outras mulheres, você é justa, nunca pecou, então, portanto, você vai ter um filho que é o meu filho. Não, 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 não. Ela era uma pecadora que foi agraciada por Deus para ser a mãe de Jesus. A graça de Deus é derramada sobre ela e ela é favorecida, ela é abençoada. Ou seja, ela não tem nada de diferente de todos os outros homens no que diz respeito a ser da mesma natureza humana e também está presente o pecado que está presente em toda a raça humana, a não ser e somente em Jesus que não. Então, ela foi agraciada, foi uma bênção para ela. E aí deixa-me trazer uma outra observação que é uma aplicação para a sua vida. Observe que ela foi chamada para ser um instrumento de Deus. Alguma coisa ia acontecer. A maternidade, um instrumento para a obra da salvação. Percebam como a maternidade é uma bênção? A maternidade como um instrumento na obra da salvação. E aí, observe que isso é graça. E tirando a maternidade, mas pensando na pessoa ser instrumento de Deus, ser um instrumento de Deus é bênção. Você pensa assim, você deveria olhar para tudo que Deus quer que você faça, o que Deus quer que eu faça, como Deus quer que eu sirva, como Deus quer me usar. E aí pode ser de todas as formas que Ele nos revela na sua palavra, ou seja qual for, como diz, por exemplo, 1 Coríntios 12, como diz também Romanos 12, como diz Efésios, há listas daquilo que Deus nos ensina a fazer, inclusive o trabalho, que é um instrumento presente em toda a Escritura como instrumento na obra da salvação. O trabalho, sim, o trabalho comum. Por exemplo, Noé foi um instrumento de Deus para a salvação de toda a sua família e continuidade da raça humana para cumprimento da obra redentora, certo? Qual era o dom de Noé? Noé não tinha nenhum dom extraordinário, mas Noé trabalhou duro para construir aquele barco. Noé trabalhou duro para fazer tudo aquilo que era necessário para que o barco, de fato, coubesse todas as pessoas e animais e pudesse ser o instrumento que salvaria do dilúvio todos aqueles que estariam dentro. E foi por meio de um trabalho. Noé não fez nada de extraordinário. José, outra vez para José. O que José fez de extraordinário? José administrou o Egito durante os 7 anos de fartura e durante os 7 anos de fome. A sua boa administração, ou seja, guardar aquilo que deveria guardar, administrar a venda dos cereais na medida certa, a administração de José foi um instrumento de Deus para abençoar sua família e os povos que precisavam da comida. Então, quando você pensar em servir ao Senhor, considere uma graça. O ruim é o contrário. Se você pensar, olha, Deus, não estou fazendo nada. Não estou servindo as pessoas com o trabalho porque eu só penso no trabalho por causa do dinheiro. E o trabalho deveria ser uma forma de abençoar vidas, de fazê-las se sentir abençoadas pelo seu serviço. Não estou servindo junto, por exemplo, à igreja, então eu não estou nem edificando aqui dentro, nem lá fora, as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E se você começar a dizer assim, olha, eu estou cuidando da minha vida, isso deve preocupar você. Se você está só cuidando da sua vida, você não está tendo o benefício da graça de ser um instrumento de Deus. Como disse, seja onde for, não é só aqui dentro que você é um instrumento de Deus, porque você deve ser um instrumento de Deus na sua vida, onde você estiver, para glorificar a Deus. Veja que Maria foi um instrumento de Deus com a maternidade. Foi simplesmente dizer assim, aqui está a tua serva, faça-se a vontade do Senhor. Só isso. Ela não teve nenhum dom especial, ela não falou em línguas, ela não profetizou coisa nenhuma, apesar de que nós temos o canto de Maria, mas não era esse o papel dela, não foi isso que foi, o grande papel dela foi conceber Jesus. Então, é bênção de Deus ser um instrumento na mão dele, é graça. Então ela achou graça. E ele diz, conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Porque significa o Senhor Salvador, né? Então, Deus, por meio do anjo, diz para ela exatamente aquilo que
vai acontecer. E observe que o que está para acontecer é algo que nunca aconteceu. Nunca. Como nós falamos quando vimos a história de Zacarias e Isabel, Zacarias não creu no anjo dizendo: tua mulher vai ter um filho, porque ela era estéril e idosa. E ele foi castigado por não crer, porque tem Abraão. Abraão era testemunha. Aconteceu o mesmo com Abraão e Sara. Mas nesse caso de Maria, não tem outro exemplo. Não existe ninguém que tenha passado por que Maria iria passar, conceber por obra do Espírito Santo o Filho de Deus. Isso é único. O texto diz que ela conceberia, o nome dele deveria ser Jesus, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é o cumprimento de tudo. Observe que ela está sendo um instrumento, nós vamos ver o José ainda, José vai ser também está sendo um instrumento, mas o foco dos dois é quem? É Cristo. Isso é algo que tem que ser lembrado constantemente à igreja. Amados, o propósito de Maria servir não era se tornar idolatrada como hoje se faz. Os pecadores fazem isso porque são pecadores duros de coração. Mas o propósito dela era ser um instrumento para a glória de Cristo. Tanto José quanto Maria deveriam ser um instrumento para a manifestação do Filho de Deus. Ele é o propósito. Assim, quando nós pregamos a palavra, quando você prega a palavra, não é para você ser famoso, não é para seu nome se destacar, mas é para que Cristo seja glorificado entre as pessoas do mundo. Observe que o casal é escolhido para cumprir um propósito de glorificar o Filho de Deus. Jesus é o alvo. E quando as pessoas tiram os olhos de Cristo, fazem o que estão fazendo. Maria é glorificada indevidamente. E às vezes até no lugar de Cristo. Portanto, quando você tira os olhos do propósito de Deus, que é a glória de seu Filho, você começa a errar. Você começa a se orgulhar de ser famoso, começa a se orgulhar de fazer alguma coisa dentro da igreja, começa a se gabar daquilo que você faz ou é, do status, do cargo. Não é para fazer isso. O propósito da graça de servir a Deus é apontar para Cristo, é manifestar a glória de Cristo, e somente. Porque Ele é o filho de Davi, Ele é o herdeiro, Ele é o filho do Altíssimo, é o filho de Davi, portanto herdeiro do trono, Ele reinará para sempre, o seu reinado não terá fim. Ela recebeu toda uma carga de informações extraordinárias. O quanto aquilo daí, para ela, ficou muito claro, a amplitude do que significaria aquilo, a gente fica na dúvida. Por quê? Porque durante os momentos de sua infância e adolescência, eles ainda estavam impressionados com Jesus. Portanto, ainda que ela tenha entendido, Deus está cumprindo a palavra dele, mas eles não tinham compreensão da dimensão daquilo, a profundidade. Ele não era só um homem, ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, e estava ali para reinar para sempre mesmo. Não era só uma figura de linguagem, um reinado longo, vida eterna ao rei, dizem as pessoas aclamando o rei de sua nação. Não era uma aclamação hiperbólica, que estava apenas exaltando um menino, filho de Davi, herdeiro do trono do pai. Era literal, ele realmente reina para sempre, porque ele vive para sempre. Tudo era muito profundo para aquele coraçãozinho. Mas ela precisava saber que quem estava para nascer era exatamente o Filho de Deus, como diz o versículo 35. E fica claro para ela, observe que ela vê o obstáculo. Maria diz ao anjo, versículo 34, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ela não duvidou, podemos dizer, ela realmente viu um obstáculo, mas não, eu não sou casada. Então, portanto, observe que ela não entendeu as palavras anteriores como sendo exatamente uma concepção divina. Aquilo nunca aconteceu. E o anjo explica. Ele diz, versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Algo único. Ela iria dar à luz a um Filho de Deus, sendo virgem ainda. Algo completamente único.
E aí a gente vê que o nascimento ou a concepção de João Batista serve aqui como um sinal de que aquilo que nunca aconteceu ia acontecer. Olha o versículo 36, olha o sinal que o anjo dá para Maria. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Pense, Maria recebendo a informação, Maria, você vai ficar grávida, e não é com relação nenhuma com homem. Mas isso nunca aconteceu na história. Isso nunca aconteceu na história. O anjo dá um sinal, sabe? A tua parenta, a Isabel, que é idosa e estéril, ela está grávida de 6 meses. Isso, outro impacto para Maria. E aí ele explica, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É um sinal. A concepção, a concepção do João Batista serviu de sinal para Maria, que teria uma concepção extraordinária, divina, que nunca aconteceu. Portanto, era algo realmente único. A reação dela é importante. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Observe que ela simplesmente aceitou. Aqui está a serva do Senhor, que Deus faça a sua vontade. Essa é a resposta que se espera de você. E aí eu posso dizer, quer homem, quer mulher, quando se diz respeito a fazer a vontade de Deus. Aqui está o servo do Senhor, que tu faças, Senhor, a tua vontade na minha vida. Ela não tinha nada extraordinário para fazer. Ela só ia esperar. Era Deus que ia usar ela e fazer a vontade dele. E nas nossas vidas, muitas vezes é isso. Muitas vezes você vai ver que, na verdade, você não precisa fazer nada, a não ser realmente ter o prazer de ver Deus fazer a obra dele na tua vida. Ou seja, Deus vai fazer a obra. Tudo que você precisa é dizer: Senhor, aqui está a tua serva, que se faça a sua vontade na minha vida. Ou seja, em vez de estar reclamando, murmurando, estar simplesmente criando um ambiente em que aquilo que deveria ser feito ou ser recebido com satisfação é recebido dentro de um ambiente pesado, uma atmosfera pesada. O que Deus quer de você não é que você seja extraordinário, não é que você seja famoso, poderoso, rico e grandioso. Deus quer que você diga simplesmente: aqui está o servo do Senhor, aqui está a serva do Senhor, faça-se a vontade do Senhor. Quem vai fazer é Ele, quem capacita é Ele, quem usa é Ele, quem abre as portas é Ele, quem diz como devemos fazer é Ele, tudo é Ele. Então o que você tem que fazer? Senhor, faça-se a tua vontade. Quando os apóstolos foram chamados, como é que foi? Ele chamou Pedro, chamou outro, o que eles fizeram? Largaram tudo e foram. O apóstolo Paulo tinha ido para prender cristãos em Damasco. O Senhor Jesus aparece e diz assim: agora você vai fazer isso, isso, isso. E ele então tem que ir para a cidade, é guiado, porque ele está cego naquele momento, por causa da luz do Senhor que apareceu para ele. Ele passa 3 dias jejuando e orando ao Senhor, e a partir daquele momento ele tinha que fazer a vontade do Senhor, e simplesmente fez isso. E olha que ele começou a fazer a vontade do Senhor logo. Quem capacita é Deus, quem dirige é Deus. O que você precisa? Querer. Aceitar: Senhor, que privilégio ser um instrumento nas tuas mãos. Faça-se a tua vontade. Foi exatamente o que ela fez. Foi exatamente. Mas como nós dissemos, não foi fácil não. Vamos para Mateus e vamos ver a perspectiva do homem agora. Pense você, homem, a sua noiva chega e diz assim: estou grávida. Como você reagiria? Não pense que José simplesmente recebeu: ah, que bom, né? Vamos seguir em frente. Não. José recebeu a informação pela própria noiva. Maria contou para ele. E vamos considerar que ela contou tudo aquilo que nós aqui lemos. Ela contou os detalhes. Ela contou, deve ter passado a noite orando, deve ter... Pense na dificuldade que foi para ela. A dificuldade
Antes de contar, e como eu vou fazer isso? Como eu vou dizer para José que eu estou grávida e que é o Espírito Santo? Como eu vou contar isso? Isso nunca aconteceu. Se tivesse pelo menos um exemplo, como nós falamos, Abraão e Sara, aí nós temos Zacarias e Isabel. É o mesmo caso. Dois tendo a mesma questão da idade, os dois são idosos, e em ambos os casos a mulher é estéril. Mas não tem outro caso. Então, perceba que é bonito ver a obra do Senhor sendo feita, não é bonito? Mas ninguém disse que era fácil. Ninguém disse que era fácil. Talvez se você lê corrido e não para pensar nos detalhes, você vê só a parte bonita. Ah, que bonito, ela aceitou, seguiu em frente, José acolheu, e os dois seguiram como uma família feliz para sempre. A família mais feliz, porque a família do Filho de Deus não foi assim. Foi cheio de lutas e dificuldades. A primeira dificuldade, como Maria vai contar para José? Portanto, a obra do Senhor não é fácil. Nós estamos nesse mundo, nós somos de carne e osso, e o mundo é pecador. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e não espere que seja fácil. Ou seja, o fato de Deus querer usar você, de Deus estar fazendo algo na sua vida e por meio da sua vida, não significa que simplesmente vai abrir o mar e eu vou passar a pé enxuto e tudo foi fácil demais. Não é assim que Deus opera, porque até mesmo Israel, que saiu e passou pelo mar, viu os egípcios perseguindo, viu as pragas e passou pelo sofrimento, porque Faraó não quis largar. Não é fácil. O mundo não vai largar. Não espere que seja fácil. Não espere que simplesmente venham a aplaudir ou dizer assim, vão em frente. Vão aparecer as perseguições, as lutas, os obstáculos, as dificuldades, vocês sabem bem, e nós bem sabemos, não é? Portanto, não foi fácil. E Maria vai contar. Vamos para Mateus, né? Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, os dois estão noivos, né? Estão só faltando estarem juntos, vamos dizer assim, realmente confirmarem ali o casamento, começarem a vida conjugal. Sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E nós já lemos isso, o texto de Lucas. Mas José, então observe, Mateus vai dar o olhar do marido e não da esposa. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Parece sutil, mas você pense, a confusão que deve ter dado. Ele quis abandoná-la. Ele, como era um homem piedoso, a palavra justo aqui entenda como piedoso, um homem piedoso, e sabendo que se ele contasse que ela estava grávida e não era dele, ela seria apedrejada até a morte, ele simplesmente diz, eu vou embora. Talvez alguém pense que eu engravidei ela e fui embora. Ele não quis dizer nada para ninguém. Ou seja, ele amava a sua noiva, ele não queria que ela fosse morta, ele com certeza não estava bem com a situação, porque ele queria ir embora, ele não aceitou, ele não simplesmente ouviu Maria e caiu e foi tudo bem. Talvez tenha chamado ela de mentirosa não sei quantas vezes, porque se ele está pronto para abandoná-la, para deixá-la, é porque ele não aceitou a situação. Então você imagine a confusão que deve ter sido quando Maria contou para ele. Observe, não foi fácil, não foi fácil. Maria deve ter ido para casa chorando, José também, os dois estavam arrasados. Deus manifestando a glória dele na concepção de seu filho em Maria, e um momento caótico, porque o casal está simplesmente se destruindo. Por quê? Porque ele não consegue aceitar, isso nunca aconteceu. E ela não tem como comprovar, ela não tem como provar para ele nada. Como é que ela vai dizer, não, eu posso provar, não tem como. Ele está pronto para ir embora. E tem duas questões aqui que são bem marcantes. A primeira nós já falamos. José, seu esposo, sendo piedoso. Ele era um homem piedoso. Portanto, a primeira coisa, ele tentou resolver da melhor forma possível. Esse é um ponto importante inicial. Não é a solução. Abandoná-la não era a solução. Mas a primeira coisa, ele tentou resolver o problema de forma piedosa. Ele não entregou ela para ser apedrejada até a morte. Poderia ter feito isso.
Poderia. Lembra da mulher de João capítulo 8? Os fariseus, com aquele coração endurecido, trazem a mulher para ser apedrejada até a morte. Acabou-se. Ele poderia ter feito isso. Portanto, quando as pessoas dizem assim, aquele texto não está na Escritura, porque Jesus teria que aceitar, eu não caminharia por aí. Porque o próprio texto de Mateus mostra um homem anterior a Jesus agindo de forma parecida. José sabia da lei e que teria que entregar Maria para ser apedrejada até a morte. E José, que é um pecador, não quis fazer isso, antes protegeu Maria e planejou abandoná-la para não acontecer nada com ela, ela que conte a versão dela. Portanto, quando a gente vê Jesus no João capítulo 8, protegendo aquela mulher adúltera para ela não ser apedrejada até a morte, ele não é o único que fez isso. Portanto, o texto não é, com certeza, um texto que deva ser excluído da Escritura, não, de jeito nenhum. Pelo menos dando esses argumentos, não outros, que são os argumentos textuais. Então, primeira questão, ele quer resolver de forma piedosa. Resolva os seus problemas de forma piedosa. Observe que ele tentou ver o que seria a melhor saída. A melhor saída para ele naquele momento é aquela. Mas não significa que é a saída perfeita. Às vezes queremos soluções, não significa que as soluções serão as corretas, as ideais. Mas, tendo em vista a nossa limitação para resolver problemas, tente resolver o problema da melhor forma possível. Ele chama José de piedoso. Por quê? Porque José tentou resolver da melhor forma possível. Ele tentou não deixar a sua noiva ser morta, ele tentou resolver da melhor forma possível. Então, o primeiro ponto é importante. Mas continua. Versículo 20 diz assim, enquanto ponderava nestas coisas, veja, ele estava planejando, ele estava arrasado. Então, observe o ambiente, Maria está arrasada, José vai embora. Maria está chorando, aquele momento não foi bonito não, aquele momento foi tenso. Não está aquele glamour e os dois felizes pela escolha divina, não, ela está arrasada, porque ela aceitou a vontade de Deus e isso trouxe para ela um grande dano no momento, no instantâneo. Ela está sendo abandonada pelo noivo porque aceitou a vontade de Deus. Então, nem sempre aceitar a vontade de Deus é o mais fácil. E José está arrasado. Então, ele está planejando o que eu vou fazer. E o plano dele é ir embora. Então, enquanto ele está pensando nisso, sobre o que ele vai fazer trazendo a solução, diz que lhe apareceu em sonho. Lembra que eu falei? O anjo aparece para Zacarias, o homem da casa, e aparece para Maria, a noiva. E aqui aparece para José em sonho. 3 formas diferentes, vamos dizer assim. E apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, nós poderíamos entender que o anjo do Senhor, que é o Gabriel, né? Porque é ele que vai aparecer tanto para Zacarias quanto para Maria. Então, nós poderíamos deduzir que é o mesmo Gabriel, tá? Só porque Deus escolheu ele para ser o mensageiro das boas novas de seu filho. Deus escolheu o anjo Gabriel para ser o mensageiro das boas novas de Jesus. A gente poderia entender, mas é uma dedução. Então, ele diz, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Opa, se confirmou as palavras de Maria. O próprio Deus confirmou a palavra de Maria. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Observe, por causa da obra do Senhor, daquilo que Deus estava fazendo, um problema foi suscitado. Mas o próprio Deus trouxe a solução do problema. Deus foi atrás de José, mandou o anjo para falar com José, confirmou as palavras de Maria e explicou para ele o que iria acontecer. Explicou tudo direitinho, inclusive, continua. Ele diz, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É o significado da palavra Emanuel. Então, o anjo vai trazer harmonia, enviado pelo Senhor para trazer harmonia. O plano de Deus vai seguir em frente. Não foi fácil, foi conturbado durante um período. Não sabemos em 1, 2, 10, 15, 20 dias, por quanto tempo
eles ficaram brigados. Por quanto tempo ela teve que suportar a dor de ser chamada de mentirosa, de o marido não está aceitando e vai abandonar, o noivo vai abandoná-la? Por quanto tempo? Não diz o texto. Mas foi difícil durante esse tempo. E o anjo do Senhor é enviado para corrigir. A solução do problema não foi o plano de José. José teve o plano de abandoná-la para ela não ser apedrejada até a morte. Isso não era uma solução, era o menos mal. Era uma atitude piedosa, mas não era a solução perfeita. Quando é que aparece a solução? Quando Deus diz a ele o que fazer. E diz o texto, versículo 24: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. A solução foi quando José acreditou no Senhor. Aí agora está perfeito. A mulher, a Maria, se colocou nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus, e agora o homem se colocou nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus. Quando os dois aceitaram a vontade do Senhor, então finalmente houve harmonia e eles seguiram para ser um instrumento de Deus para fazer a vontade. E observe, em ambos os textos, eles são instrumentos, eles não são o foco, eles não são o coração do texto. Eles são um instrumento para o nascimento do Filho de Deus, que é Emanuel, Deus conosco, que é o Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, em todo o tempo, eles são instrumentos. São importantes? São, porque são os instrumentos para aquilo, para que a obra seja realizada. Mas o coração é Cristo. Ou seja, quando Deus chama a gente, não é para nos exaltar. Nós não somos o foco da obra redentora. Cristo é o foco da obra redentora. Ele é glorificado, Ele é exaltado, Ele que inclusive engrandece o seu amor para conosco, morrendo na cruz do Calvário, que engrandece a sua justiça, satisfazendo plenamente a justiça divina. Ele é o foco, mas a família que está ao redor de Jesus é o instrumento. Você não quer ser um instrumento para a glória de Deus? Você não quer ser um instrumento que vai dizer: Senhor, seja feita a tua vontade na tua serva, seja feita a tua vontade no teu servo, seja feita a tua vontade na minha vida. Você não quer ser um instrumento de Deus para Deus manifestar a glória dele em você? O alvo é Cristo, então olha para Cristo, mas você é um instrumento. O propósito é a glória de Cristo, sempre de Cristo, mas você é um instrumento. E o que você tem que fazer? Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Foi tudo o que eles fizeram. A obra mais extraordinária estava para acontecer. O momento mais glorioso estava acontecendo. E tudo o que eles precisavam fazer era aceitar a vontade de Deus. E quando ambos aceitaram a vontade de Deus, tudo ficou perfeito. Tudo passou a funcionar. Não sem obstáculos, porque nós vamos ver os obstáculos seguintes depois, não agora. Mas as coisas começaram a se encaixar dentro da família que Deus escolheu para ser a família de Jesus, o filho dele. Então, José creu. E olha a importância disso. Vou voltar a ler o versículo. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ele obedeceu. Quando ele obedeceu, o que ele está dizendo? Ele creu. Lembra de Tiago? A fé sem obras é morta. Observe que o texto não diz: e José creu, e então fez a vontade do Senhor. Não precisa, isso é redundância. Por que redundância? Porque ao obedecer a Deus, à mensagem do anjo, ele está dizendo: eu acredito no que ele está dizendo. Portanto, José creu, e a sua fé foi demonstrada pela sua atitude, pela sua obediência. E aí você tem o paralelo com o Zacarias. O Zacarias não creu, por isso o anjo castigou e ele ficou mudo. Como nós falamos, José está num caso singular. Nunca aconteceu isso na história, uma virgem conceber do Espírito Santo. Mesmo assim, José acreditou e acolheu sua esposa. Zacarias tem uma história anterior, na verdade mais de uma, e mesmo assim não acreditou. Olhou para a situação, a esposa idosa e estéril, e botou obstáculo. E o anjo castigou ele, porque ele tinha a obrigação de crer. Porque ele, como um verdadeiro israelita, deveria acreditar na palavra de Deus e em tudo que, portanto, Deus já fez e pode fazer. Por quê? Porque não haverá impossíveis em todas as suas obras. E você?
Você acredita no Senhor? Confie no Senhor. Você não precisa ser extraordinário, você só precisa confiar no Senhor. Você só precisa se entregar ao Senhor. Senhor, mas vai ser difícil? Sim, vai ser difícil. Estava pensando que foi fácil para Maria no início, e depois também acha que foi fácil. E para José, quase que abandonou a própria noiva, quase acabou tudo. Então, não é fácil, mas confie. Diga apenas o que Deus quer que você diga. Eis aqui o seu servo, faça-se a tua vontade. Eis aqui a sua serva, faça-se a tua vontade. E o mais Deus providenciará. Comum, e eu faço o desfecho, no versículo 25, que é o último versículo, que diz: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. O que ele está dizendo? Eles não tiveram relação íntima enquanto não nasceu Jesus, porque Jesus tinha que nascer de uma virgem. Depois que Jesus nascesse, a esposa era dele, e aí não era problema. Mas até Jesus nascer, tinha que ser uma mulher virgem. Então, portanto, ele nasceu de uma mulher virgem. Então, José e Maria não tiveram nenhuma relação durante esse período. E aí você pode ver outra providência. O homem está casado, a esposa está ali, e teve que suportar 9 meses sem poder ter nenhuma relação com ela. Por quê? Porque tinha que nascer de uma mulher virgem. A providência de Deus para que ele suportasse com tranquilidade aquele momento, para que tudo funcionasse direitinho. Então perceba que Deus faz tudo. O que nós precisamos é confiar, é se entregar. Deus providencia tudo, até aquilo que parece impossível. Pense você na dificuldade deles dois de estarem casados e não poder ter nada. Por quê? Porque ela tinha que ser mantida virgem até o fim. Um casal vivendo como não casal, para que cumprisse a vontade do Senhor. Então, só confia. Deus providencia tudo, porque nós não somos capazes, nós somos limitados, nós somos fracos, nós somos pequenos. Deus providencia, Deus escolhe os vasos, Deus enche os vasos e Deus usa os vasos. Portanto, tudo que nós encontramos em José e Maria é confiança no Senhor. Confie no Senhor. Deixa Deus fazer a obra, para que você seja um instrumento agraciado por Deus, e Deus seja glorificado, Cristo seja glorificado. Então que seja assim na vida de vocês, no seu dia a dia, seja um instrumento para a glória de Deus, esteja nas mãos do Senhor. E quando você perceber que Deus está usando você, e isso em tudo, se alegra. Mesmo que isso signifique, às vezes, privação, lutas, dificuldade, e você seja um instrumento dentro de uma batalha, de um campo de batalha, mas está sendo um instrumento, se alegre. Como o apóstolo Paulo, em Filipenses, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele está preso, fazendo a obra do Senhor em cadeias. Se alegre, porque é uma grande bênção ser um instrumento de Deus nesse projeto, nesta obra que é a obra da redenção. Alegre-se, porque é uma grande bênção, é ser muito favorecido ou favorecida, ser esse instrumento do Senhor.